Mano, o Lingard é o novo jogador do Corinthians e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Lingard, ele tá praticamente... Praticamente não, ele tá fechado com o Corinthians, ele tá acertado, praticamente anunciado, né? Dá pra gente colocar dessa maneira. O que faltam, ou o que faltavam era apenas ajustes burocráticos, né? Que rolaram nessa sexta-feira. A ideia é que um pré-contrato já fosse assinado nessa sexta para ele poder viajar no começo da semana que vem. O clube emitiu uma passagem para ele vir ao Brasil. Isso deve acontecer e esse pré-contrato deve ser formalizado no final de semana, porque aí hoje é tudo de maneira digital, né? Você manda um e-mail lá, o aplicativo, o cara já assina, tudo mais, já tem a confirmação, aí todo mundo fica garantido, né? Não tem problema de dar ruim, emite a passagem e ele chega aqui no início da próxima semana. Aí faz exames médicos e, sendo tudo aprovado, ele é oficialmente anunciado. É dessa maneira que acontece o trâmite. A gente já tinha falado aqui da negociação, um jogador livre de custos, inclusive, né? Ele se desvinculou do futebol sul-coreano no final do ano passado, do FC Seul. Foi oferecido, inclusive, à comissão técnica e vou dizer para vocês, o Dorival gostou, porque fica aquela ideia, né, de que, poxa, o Memphis está trabalhando mais do que o departamento de futebol. O Memphis foi consultado porque, afinal de contas, jogou com ele, conhece o jogador da Premier League, jogaram juntos no Manchester United. O Remo estava negociando com ele, então não é é aleatório, porque a gente não imaginava o Lingard atuando no Brasil, eu pelo menos não, né? Um jogador de destaque na Premier League, pelo menos em anos recentes. E aí, quando o pessoal viu que ele estava negociando com o Remo, peraí. E aí foram descobrir, né, pesquisar questão médica, questão dos números dele nos últimos anos, se ele poderia entregar em questões técnicas e físicas. Cara, se eu não me engano, no último time dele ali na Coreia, ele fez 40 partidas. Então acho que ele tá sim bem fisicamente, né? Aqui para a Liga Brasileira, de que maneira ele poderia se encaixar no time, a questão da adaptação, se ele toparia jogar no Brasil, em São Paulo, com o Memphis, aquela coisa toda e tal, e tudo foi se encaixando, né, gente? As conversas foram melhorando, a questão salarial foi toda acertada, fechada, fica mais fácil quando você não precisa pagar direitos, né? E, portanto, tudo definido, apenas aquela questão de colocar no contrato, né, em cada letrinha ali para que não tenha problema, bonificação aqui, outra ali, tempo de contrato até dezembro, aquela coisa toda, passível, né, de renovação. Então, tudo isso acertado nos últimos dias, nas últimas horas, e a questão agora é apenas formal para que ele chegue em São Paulo no começo da semana que vem e aí seja confirmado como novo jogador do Corinthians. Que legal, hein, cara? Eu tô realmente impactado com essa notícia e tô, digamos, curioso para saber como o Lingard vai atuar aqui no Brasil. Eu acho que vai dar bom demais. Acho que um jogador com o nível dele, um nível que ele já exerceu, pode colaborar e muito. O Memphis tem contrato até a metade do ano, já é... Cara, e numa temporada recente, se eu não me engano, na temporada 22, não faz tanto tempo, ele jogou muito bem pelo West Ham, né? Uma ideia de renovar com ele e do próprio jogador. Claro que nos moldes que a gente vai trabalhar aí muito nos próximos meses para saber de que maneira o Corinthians vai encaixar dentro de um orçamento um jogador tão caro, mas ao mesmo tempo que forneceu tanto, né? Desde a sua chegada, não dá para a gente negar esse fato. São 3 títulos conquistados, o time subiu de patamar, evitou um rebaixamento lá no final de 2024, então tem muitos benefícios. Obviamente ele custa muito. Fui falar do Lingard, acabei falando do Memphis, porque as coisas se somam, né? Um jogador que vem por indicação também do holandês. Faltou algo a dizer? Importante a gente frisar que a janela fecha na próxima terça-feira, no dia 3 de março. Mas isso não tem a ver com a contratação ou o registro do Jesse Lingard. Por quê? Porque quando esses jogadores eles se desvinculam dos seus clubes, eles ficam agentes livres no período da janela de transferências, que é esse período que estamos vivendo, esse jogador pode ser registrado em qualquer outro momento, não necessariamente apenas até o dia 3 de março. Isso deve acontecer quando você adquire um jogador de outro clube. Então essa transferência tem que acontecer durante a janela. Quando o jogador ele se desvincula, ele rescinde, ele fica livre
durante a janela, ele pode assinar com outro clube a qualquer momento depois, respeitando o prazo de inscrições para as competições que o clube vai disputar, né? Então tem a questão de inscrição de Libertadores, do próprio Brasileirão, Copa do Brasil, essas coisas aí, tá? Então não vai ser problema se caso ele não chegue na terça, chegue na quarta e tal, porque tudo foi feito durante a janela, então tá tudo liberado. Fechou? Eu acho que o Lingard é inflopável no Brasil, tá? Posso estar me equivocando. Mano, nunca acompanho o Lingard. Ele tem futebol pra ser mais efetivo que o Memphis aqui. Parece que na PL ele foi bem melhor do que o Memphis. Foi melhor do que o Memphis. Eu acho que a questão dele é física, né? Acho que me parece que ele tem mais físico pra desequilibrar aqui no Brasil do que o Memphis, né? A Coreia seria um lugar ideal pro cara ficar gordo, ficar pesado, não correr muito, né? Mas eu tava vendo que, tipo assim, o time dele não era um dos melhores times do país dele e conseguiu brigar um pouquinho ali. Ele equiparava as paradas, né? Ele mudou um pouquinho o patamar do time dele lá, né? Com um futebol de exigência mais baixa. E ele claramente sobrava lá, fisicamente. E ele tava jogando, tá ligado? Então, assim, ele podia estar acomodado, podia estar só trotando, só tocando de lado. Mas até vendo os especialistas comentarem e tal, né? Ele se esforçava lá, tava querendo, tava jogando, tava envolvido no clube. Então acho que é um cara que gosta de jogar futebol, né? Gosta de jogar futebol, gosta de... Os caras falaram ali, né, que ele tava buscando um mercado alternativo porque ele gostou de ser um superstar na Coreia, um ídolo da galera. Então acho que ele vai sentir isso aqui, vai sentir essa vontade e vai querer jogar, né? Então acho que ele tem bola Cara, eu também acho. E se ele quiser jogar mesmo, ele deita aqui no futebol brasileiro, né? pra jogar mais que o Garro, por exemplo. Hoje tá jogando. 30 participações de gol em 2 temporadas é bastante coisa, mano. Já foi contratado mesmo, né? É o seguinte, Souza, você é mais conhecedor do que eu. Vamos lá. Ele é bom jogador, surgiu com uma Lê promessa. o nome dele. Gessé, né? Lingard. né? Lingard. Não, eu primeiro, Gessé é o cantor. Gessé Aguiar. São 67 jogos. Não, Souza, pelo FCCU, você tem que ler tudo, Souza. Pelo é difícil, FCCU. eu quero ajudar você. CU. Você não tá me ajudando. Pelo FCCU. O FCU. De 2024 a 2025, ele tem 67 jogos, 19 gols, 11 assistências. Segura. Bom, né, Veloso? Tem números bons, só que não renovou lá, né? Não, tudo bem, mas ele é bom jogador, meu irmão. O cara é craque de Número bola. legal. O Veloso deu uma elogiada. Não, mas e ele é seguida craque de uma bola, meu irmão. O queimada, Corinthians né? contratou um craque de bola. O Corinthians contratou um baita do jogador pra mim, Souza. Ele é bom jogador. Mas sim. muito bom. Muito bom jogador. São 172 minutos para participar de um gol. 24... Essas coisas eu não gosto muito, não. 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Isso aqui, o resto aqui é pra boi dormir, né? Mas é bom que ele fez. Cara, realmente, se ele vir querendo mesmo jogar, apresentar o seu futebol, ele destrói, cara. Muitas coisas. Quando você traz um jogador que jogou na seleção, Premier League, durante Premier muito League, tempo. é experiente, bate bem na bola. Nós estamos vendo aqui. Você, tecnicamente, você cresce o time, Souza. Cresce. Rapidinho. Cresce time e tenho certeza... Você cresce como, Souza? Quando você tá no Paulistano? Eu cresço quando eu subo em cima do banco. Você não cresce da cadeira. Em cima da cadeira eu cresço, entendeu? Você fez gol em Copa do Mundo, Cascão. Mas também é muita coisa pros caras. Tá bom, só mostrando isso aí. Mas ele é bom jogador. Ele é bom de bola. Veloso. Ele é bom jogador e eu acho que principalmente no momento que o Garro tá embaixo ainda, né? Apesar Verdade, vai ter um cara pro Garro ali. o Garro tá embaixo, A então única coisa que eu fico... Ele é a mesma posição do Zacarias, né? Então. Mas são os dois parceiros do Memphis. Não, tudo bem, mas esse é craque. Esse é craque. Esse é melhor. Ele joga mais pelo lado. Esse joga mais pelo lado. Esse é craque. É bom jogador. Esse é craque. Pra você, Maravilha. Eu concordo com tudo. Eu acho que ele é craque. Por quê? Você não sabe nada do cara? Não tem nada dele quase. Tá tudo bem, Maravilha. Tem pouca coisa. Tá tudo bem. Lingard já está no Brasil, já assinou o contrato, essa contratação meio que aleatória aí do Corinthians, chega pra jogar, tá pronto pra jogar, precisa adquirir condição física ainda. O que é que sabemos de Lingard? Ele assinou um pré-contrato, né, que só vai virar um contrato efetivo caso ele seja aprovado nos exames médicos que estão sendo realizados agora, de manhã, aqui pertinho de casa, inclusive. E aí vai assinar com o Corinthians até o final dessa temporada, com uma cláusula de renovação para renovar automaticamente até o final de 2027, caso ele atue em 50% dos jogos, 45 minutos ao menos. O Lingard, ele não joga desde o mês de setembro, então eu imagino que sim, ele vai precisar de um tempo aí para recondicionamento físico, mas é um jogador que, no meu entendimento, até pela alta minutagem, né? Porque se a gente for comparar com o Zacarias, a minutagem dele é 30 minutos.
50% de jogos também. A do Lingard já é um pouquinho mais. Acho que é um jogador que o Corinthians entende que sim, pode agregar bastante tecnicamente e ser utilizado mais vezes, até porque ele vem de 2 boas temporadas no futebol sul-coreano. E hoje também quem tá passando por exames médicos é o João Ricardo, goleiro que pertence ao Fortaleza, vai assinar com o Corinthians um contrato de empréstimo até o final do ano. Ele tá se recuperando ainda de uma cirurgia, né, que fez no ombro direito, não joga também desde o mês de setembro, e aí tava passando por esse processo de recuperação. Se for aprovado hoje nos exames, também assina com o clube. Boa. Ô, Bibi, só pra encerrar definitivamente, não foi um pedido do Memphis. Ele surgiu como uma grande promessa, não vingou, foi pra Coreia do Sul e agora jogará no Corinthians. Vamos entender um pouco sobre a carreira do Jesse Lingard. Meio-campista de origem, o Lingard fez base no Manchester United e começou a jogar profissionalmente muito antes do que uma galera pensa. Ele estreou lá em 2012 atuando pelo Leicester na 2ª divisão inglesa e até 2015 foi assim. Era emprestado para um time da Championship, jogava poucos jogos e voltava. Até que na temporada 15-16 ele começou a ganhar mais oportunidades no United e mesmo não sendo um jogador brilhante, conseguiu marcar o seu nome com o gol do título da Copa da Inglaterra na prorrogação. E veja bem, o Lingard sempre foi um cara muito carismático, fosse pela sua personalidade, comemorações diferentes, enfim. O ponto é que foi se criando um hype por coisas além do que ele fazia dentro de campo. Os números da temporada 16-17 foram ruins e a temporada 17-18 foi a melhor da sua carreira com 20 participações em gols. Depois disso ele deu uma sumida muito por problemas pessoais e mentais. Só em 2021, quando foi emprestado ao West Ham, o Lingard apareceu de novo de um jeito meteórico. 16 jogos foram 14 participações em gols, mostrando que ele estava bem de novo. Porém, após esses 6 meses, o bom desempenho não se repetiu no United, no Nottingham Forest também não, e em 2024 o Lingard foi pro Seul da Coreia do Sul. A passagem pela Ásia não foi ruim e agora em negociações com o Corinthians. Cara, mas aquele Manchester United ali de 2022, nem o Cristiano Ronaldo conseguiu dar certo, imagina o Lingard, né? O Timão pode receber um jogador que, apesar de bem irregular, é muito versátil ofensivamente e tem qualidade técnica. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco sobre o Lingard no Corinthians, ele que já tá certo aí, tem tudo pra já assinar nessa semana o contrato com o Timão. E aí eu acho uma boa contratação, porque ele veio sem custo, né, já que ele tava sem clube e vem recebendo menos que até o Romero, o Thales Magnum, e eu acho que é uma opção muito boa. Não acredito que ele venha já sendo titular, acho que ele vai começar como reserva, vai ser uma opção ali, mas se ele desempenhar um futebol, ele queira mesmo jogar, ele tem tudo para ser titular do time. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!